Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje, dia 13 de junho, celebramos Santo António de Lisboa, também conhecido por Santo António de Pádua, por ter morrido nessa cidade. Um dos santos, ou talvez até mesmo o maior santo de sempre. O santo com maior devoção popular, aquele que, apenas um ano depois de ter morrido, foi canonizado pelo Papa. Tal era a fama de santidade, tal eram a inúmera quantidade de milagres atribuídos à sua intercessão. Outro aspecto também que chamou a atenção para a santidade deste homem foi que o seu corpo, quando foi traslandado, quando o seu corpo morto, viu-se que a sua língua estava incorrupta. Tal era também a sua capacidade oratória, era um insigne pregador. Mas quem é este santo? É bom conhecermos esta vida, às vezes conhecemos a vida de pessoas que não têm qualquer importância, de atores de cinema, de futebolistas, e era bom que conhecêssemos melhor a vida dos santos, que são aqueles que refletem a luz de Deus, que nos apontam o caminho para o céu. E além disso, e neste tempo de oração podemos nos dar conta disto, também nós precisamos de ser santos. E é bom olhar para Jesus em primeiro lugar, que esse é o modelo, mas olhar também para aqueles homens que foram como nós, parecidos a nós, que também nasceram a chorar, que brincaram, que tiveram irmãos, amigos, que tiveram obstáculos, tentações, mas que lutaram, venceram e alcançaram o céu. É bom que os conheçamos. E Santo António é o padroeiro secundário de Portugal e para aqueles que vivemos em Lisboa é mesmo o padroeiro principal da cidade de Lisboa. Do Patriarcado de Lisboa, o padroeiro é São Vicente. É um dos santos que mais cativaram o coração e a estima do povo cristão. O Papa Leão XIII dizia que era santo de todo o mundo. Temos que honrar, também como se diz, porque honrando os santos glorificamos a Deus. Nasceu nos finais do século XII, tinha o nome de Fernando de Bulhão, nasceu em Lisboa, tinha uma devoção muito grande, conta-se a Nossa Senhora, visitava muito os pobres, uma enorme formação académica e cultural. Como todos, teve aquelas paixões de juventude, mas aos 15 anos resolveu entrar no mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa. No entanto, porque queria cultivar-se ainda mais e, sobretudo, porque nesse mosteiro tinha frequentes visitas, sobretudo da família, decidiu ir para o mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra. Não sei se o conheces, é lá que está sepultado o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. Muito bonito. No mosteiro de Santa Cruz pertencia à ordem dos cônes regulares, que seguiam a regra de Santo Agostinho. E foi ordenado sacerdote com cerca de 25 anos, em 1220. No entanto, ele sonhava com uma vida ainda mais recolhida, ainda de maior perfeição e união com Deus. E sentiu-se atraído pelos franciscanos do eremitério de Santo António dos Olivais, em Coimbra também. Eu vivi alguns anos em Coimbra, vários 10 anos em Coimbra, e muitas vezes é esta igreja de Santo António dos Olivais de tão boas recordações tenho. E também me recordo que muitas vezes é uma igreja que tem muitos azulejos e num dos azulejos está um frade com óculos que sempre me distraía, quase, porque não é fácil descobrir, é tipo um quebra-cabeças e muitas vezes na missa estava a olhar para os azulejos a tentar descobrir onde é que estava aquele frade com óculos. Se lá for e um dia essa igreja, tentem descobri-lo do lado esquerdo. Pois Santo António, ao conhecer estes franciscanos, entusiasmou-se, por um lado, gostava da forma como viviam e aí teve o primeiro contacto com os chamados proto-mártires franciscanos de Marrocos. Os primeiros mártires franciscanos que morreram em Marrocos. A este convento foram trazidos os restos mortais desses mártires que causaram uma profunda impressão e comoção na alma de Fernando. Ele tinha essa sensibilidade, pede a Jesus, vamos pedir a Jesus também que nos saibamos comover, por assim dizer, que me deixa tocar pelas coisas do céu. E teve então
Santo António um desejo de se consagrar ao apostolado entre os infiéis e também de morrer mártir. Era corajoso, não há dúvida. E só podia fazê-lo se engraçasse nos franciscanos, e foi o que fez. Aos 25 anos, tomou o hábito de franciscano, recebendo o nome de António, titular do eremitério. Pouco depois desembarcava em Marrocos, onde pretendia evangelizar e até ser mártir, mas uma terrível doença fez com que se tomasse a decisão de repatriá-lo. No entanto, quando regressava, um vento forte impeliu o navio para o Oriente, para as costas da Sicília, e se refugiou num convento de franciscanos em Itália. Começou a destacar-se como ensino pregador. Todos ficavam maravilhados com a grande sabedoria dos seus sermões. Particularmente os sermões contra os hereges, os cátaros, os valdenses. No entanto, como todos os santos, teve também forte oposição, que até, a certa altura, impedia o povo de assistir aos sermões. E perante a apatia do povo pela palavra de Deus, conta-se até que na costa do Adriático, Santo António foi pregar para os peixes, naquele que é o famoso sermão aos peixes. Era tão grande a sua fama de pregador e a capacidade que tinha para converter os hereges e argumentar contra eles, que diziam dele que era o incansável martelo de hereges. Foi também conhecido como um grande taumaturgo, que isto é a capacidade de realizar milagres. Até diz que ressuscitou mortos. Foi um grande teólogo, um grande intelectual, o organizador dos Estudos Gerais dos Franciscanos, visto que São Francisco de Assis, que foi o fundador, mas era mais um místico, foi São Santo António que o ajudou a organizar esses estudos, e morreu depois, no dia 13 de junho de 1231, com cerca de 35 anos, em Pádua, onde foi enterrado. E foi canonizado em 1232, o ano seguinte, pelo Papa Gregório IX, e proclamado, já no século passado, em 1946, como doutor da Igreja pelo Papa Pio XII. Amanhã, aliás, nestes dias, são dias dos santos populares. Aqui por Lisboa, pelo menos, fala-se muito, vamos para santos. Está toda a gente em santos. Não sei se serão mais pecadores, oxalá não aconteça. É possível divertir-nos, temos que nos poder, é possível divertir-nos com santidade, por assim dizer, divertir-nos com graça e bem, unidos a Deus, mas infelizmente atualmente as festas, tantas vezes, são motivo de escândalo, de ofensa a Deus. Mesmo estas festas, os santos populares, de bebida a mais, de coisas sensuais também, pelo tipo de música, de danças. Pois olha, se estás a ouvir estes 10 minutos com Jesus, pede perdão a Deus por aqueles que o ofendem. E se fores para santos, e comeres umas boas sardinhas também, e uma boa sangria, pois não faças asneiras, reza também, diverte. Temos que nos saber divertir, mas com divertimentos cristãos. Nesses bailinhos, nesses desfiles, que pena, até nos casamentos de Santo António, quando são casamentos que às vezes, pobre Santo António, a abençoar coisas que não têm nada a ver com o casamento, ou que até ofendem a Deus. Mas os santos não são apenas para contemplar, são também nossos intercessores, são modelos que devemos imitar e nos devem ajudar-nos a pensar que também nós temos que ser santos, podemos ser santos. Devemos ser santos, dizia Nosso Senhor. Aliás, é o grande presente que cada um de nós pode oferecer ao mundo. Santos. Uma santidade que não exige ações extraordinárias, muito chamativas, não temos que fazer milagres como Santo António. Não, de vez em quando aparecem destes santos, nós não seremos assim, certamente, mas o que quer é que Deus quer que a sua luz, a luz de Deus, brilhe em nós. E não nos chama à santidade porque sejamos bons e perfeitos, mas porque Ele é bom, porque Deus é bom e quer tornar-nos seus amigos. O Evangelho da missa de hoje fala-nos da luz do mundo, do sal da terra.
Vós sois o sal da terra, mas se ele perder a força, com que há de salgar-se? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Dar sal, dar sabor às coisas que vivemos. Dar luz, iluminar com essa luz que recebemos no batismo, simbolizada por aquela vela que o padrinho acendeu no círio pascal. Temos de ser luz. Uma luz que se acende na oração. Uma luz que nos leva a habitar entre os homens, sim, como Santo António, que habitou com os seus irmãos em Pádua, mas espiritualmente habitava no céu. Assim se dizia. Também nós temos de viver nesta terra, mas olhar para o céu. Santo António diz na leitura do breviário que a palavra tem força quando é acompanhada pelas obras. E depois dizia: cessem, por favor, as palavras e sejam as obras a falar. Estamos fartos de palavras vazias. Pois a nossa fé também não pode ser uma fé de palavras vazias, ocas, mas tem que ser uma fé acompanhada de obras. Obras de fé que iluminem, que mostrem aos homens que Deus existe, que é bom ser cristão. Que Nossa Senhora nos abençoe. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.